Pois é, meu amigo, chegamos de novo a um pré-fixado superior a 15% ao ano. 15% ao ano, com risco quase zero de crédito. Só no Brasil não é país para amadores. E outra, IPCA mais 7,76. IPCA mais 7,84. Voltamos para o IPCA mais 7,8, que constitui inclusive um recorde histórico. E aí fica aquela dúvida, que geralmente eu recebo. Luan, faz sentido ficar correndo risco na renda variável, receber dividendo de 5, 6, talvez até 10% com ações e fundos imobiliários, se eu tenho aí renda fixa do governo pagando 15 ou IPCA mais 7,8? Explica melhor esse negócio. Faz sentido? É sobre isso que a gente vai tratar nesse vídeo. Vem comigo. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Luan, consultor de valores imobiliários, e neste canal eu te ajudo a alcançar a liberdade financeira. E olha, esse questionamento é válido. Claro, a gente precisa tomar decisões inteligentes de investimento. Você não quer sair queimando seu dinheiro à toa? Claro. Mas tem muita coisa que também não é dita. Cuidado só com aquilo que aparece na sua tela ou aquilo que a mídia fica publicando, porque a mídia vive de susto, vive de sensacionalismo. Sempre foi assim e sempre será. Eu tô aqui para te esclarecer. Bom, claro que a gente não pode ignorar uma taxa de rentabilidade tão alta assim, ainda mais com prazo tão longo, o que garante uma rentabilidade alta para você num prazo mais longo. IPCA mais 7,8% ou 15%. Primeiro ponto que tem que ser esclarecido é, essa taxa aqui, ela é bruta. Você tem que descontar duas coisinhas. A taxa de custódia da B3, que é de 0,2% ao ano, e o imposto de renda, que é de 15% se você deixar o investimento até o vencimento, passando de 2 anos. Então, na prática, você tem que descontar dessa rentabilidade 15,2% ao ano. Então, vamos pegar aqui o pré-fixado 2032, 15,25. Então, o que eu faço? 15,25, eu vou descontar 15,2. Você não concorda que significa 84,8? Claro, né? Estou descontando 15,2. Então, a taxa líquida será o equivalente a 84,8. Na prática, eu vou receber ainda assim algo bem expressivo, 12,93. 1% ao mês, o famoso 1% ao mês, com juro composto, não juro simples, a gente tem, por incrível que pareça, 12,68% ao ano. Então a gente passou de 1% ao mês composto. É muita coisa. Ok, Luan, mas e esse PCA mais 7,40? Esse aqui, mais curto, 7,76. Vamos arredondar para IPCA mais 8? Fica mais fácil a conta. E por que o IPCA mais 8 chama tanta atenção? Porque, ó, o IPCA mais 8, ele constitui um recorde. Na série histórica do IPCA mais 2035, que existe desde 2010, o pico dessa taxa foi de 7,8. A gente está no pico. Isso aconteceu em janeiro de 2016, queda do governo Dilma. Então, olha o pessimismo do nosso mercado hoje. Ok, Luan, mas eu preciso saber quanto que é esse IPCA. Você tem uma dica. Não necessariamente isso aqui é a grande verdade, mas é uma dica, que é a curva de juro. A curva de juro hoje, para um ano, está dizendo que a inflação pode ser de 6,75 e fica nessa faixa, podendo chegar a 6,96. Nossa, Luan, será que isso aí não é um exagero? Quase 7% de inflação? Não necessariamente. No pico da pandemia, tivemos 10% de IPCA. No histórico, eu já mostrei em alguns momentos aqui para você que o IPCA anualizado foi de 6,5%. 6,5%. É bastante coisa. A inflação média nos Estados Unidos é de 4%. O Brasil é muito mais. Sem falar que o Brasil, ele perde valor na sua moeda. O real frente ao dólar tem se desvalorizado mais de 6% ao ano. Então, é complicado. Aqui a gente tem que se proteger da inflação. Por isso que as taxas de juros são tão elevadas. Ok, vamos então ter a suposição aqui de que a inflação será de 6,5% ao ano. No histórico, desde o Plano Real, julho de 1994, foi isso, 6,5%. Se você for pessimista, você joga para 7%. Vamos no 6,5%. Então, o que isso quer dizer? Que eu tenho 6,5% do IPCA, mais 7,76 ou 7,8. 6,5 mais 7,8. Eu tenho 14,3. Abaixo do pré-fixado. O pré-fixado está compensando mais hoje. Mas note o seguinte, no histórico do Brasil, o IPCA, o título indexado à inflação que a gente fala,
ganhou do pré-fixado. Olha só aqui o comparativo. Esse aqui é um gráfico desde 2004, em que eu pego o índice IMA B5, que é um índice que reúne títulos indexados à inflação, IPCA+, com vencimento até 5 anos, e o CDI, que aí a gente consegue encaixar no pré-fixado, uma aproximação, que o CDI acompanha a Selic, mais ou menos isso, e o pré-fixado fica muito próximo da Selic, historicamente. Então olha só, olha essa distância, aqui mais de 1000% de juro acumulado, aqui embaixo 800%, é uma diferença importante. Olha só a diferença anualizada, IPCA+, rendeu 12,74 desde 2004. CDI 11,61. Então nossa expectativa no pré-fixado ou no CDI ou na Selic fica até 12%, só que IPCA+ passa disso. O verdadeiro 1% ao mês só veio com o IPCA+. Por isso que ele é mais lógico aqui no Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, que é muito mais lógico você colocar em pré-fixado. Vamos arredondar então a nossa projeção de retorno de 1% ao mês no IPCA+, 12,68% ao ano. Vamos usar aqui para isso, só para você ver o impacto de uma taxa de juros tão elevada, e a gente já trata do assunto principal desse vídeo, a comparação com a renda variável. A calculadora de juro composto do Investidor 10 é de graça, você consegue utilizar aí só pesquisando na internet. E de novo, você vai aqui em juro composto, juro sobre juro. Na renda fixa também é assim, só nos Estados Unidos que não tem essa regra. Olha só, simulador, eu vou colocar aqui R$1.000, supondo que você vai aportar R$500 por mês. Então meu investimento mensal será de R$500. E eu vou colocar aqui uma taxa de juro, vamos colocar mensal, 1%, ou pode ser anual, se você quiser. Eu já te dei o número mágico, é 12,68. Período, vamos começar com 10 anos. Em 10 anos, você teria acumulado quase R$60 mil só de juros. E hoje você teria quase R$120 mil, aportando R$500 por mês. E olha só que interessante, a partir do 13º ano, o juro que você receberia seria maior que o seu aporte mensal. Isso é muito legal. E 20 anos? 20 anos, R$500 mil de patrimônio, R$384 mil só de juros. Ah, Lua, mas aqui você está considerando retorno junto com a inflação. Usa só o retorno real. Tá, 7,8, né, que a gente viu ali. Vamos arredondar aqui para 8%, fica razoável. Nós teríamos aí quase 300 mil de ganho real, ganho puramente real. Por isso que não é um mau negócio. Aí entra a questão da renda variável. Pô, faz sentido ganhar, sei lá, 8% com o Banco do Brasil, 9%, dependendo do preço que você paga. Ou o fundo imobiliário, BTLG 11, só como exemplo, ganhar aí seus 9%, 10%, sendo que com pré-fixado eu ganho mais de 1% ao mês e também com IPCA+, nas taxas de juros atuais. Para que eu vou correr risco aqui? Ainda de ter desvalorização, ó, a cota caiu nos últimos 12 meses. Banco do Brasil se valorizou bem pouco nos últimos 12 meses. Na prática, não compensou, mesmo com o desconto do imposto de renda. Pois é, o que acontece é o seguinte. Primeiro, imposto de renda. A eficiência fiscal é muito importante. O dinheiro que cai na sua conta do dividendo da ação e do fundo imobiliário é um dinheiro que vem limpo de imposto, independentemente do prazo que você tem seu investimento. Na renda fixa você tem que ficar 2 anos pelo menos, então já começa por aí. Esse dinheiro você pode utilizar para comprar mais ações da empresa ou comprar outras empresas ou fundos imobiliários mais baratos. Então veja que com a ação e com o fundo imobiliário você se beneficia da volatilidade. Por quê? Porque olha só, se eu recebi um dividendo de Banco do Brasil durante essa queda, eu tive a oportunidade de comprar aqui embaixo e depois me beneficiar de toda essa alta. Eu não consigo me beneficiar dessa posterior alta, que nunca é garantida, mas acontece em algum momento, se eu estivesse totalmente investido em renda fixa. Da mesma forma com fundos imobiliários. Os rendimentos mensais que são pagos aqui, eu poderia estar comprando mais cotas aqui, não necessariamente do mesmo fundo, mas só para ilustrar, para depois me beneficiar dessa alta. Além disso, a renda fixa não vai pagar assim para sempre. Em algum momento ela vai se estabilizar. E quando a renda fixa começa a pagar menos, as ações e os fundos imobiliários sobem. O capital se move para a renda variável. E aí você teria aqui, por exemplo, um BTLG mais caro, negociando provavelmente mais próximo do valor patrimonial da cota. Banco do Brasil negociando mais próximo do valor patrimonial da ação. Então ainda você teria uma valorização que não ocorre na renda fixa, salvo situação de marcação a mercado. Mas não é isso que você tem que contar na renda fixa. Então a ideia é a seguinte. Primeiro, benefício fiscal do imposto de renda. Segundo, se beneficiar da volatilidade, com o dinheiro caindo na sua conta. E vamos lembrar o seguinte, o empresário vive do quê? Do seu prolabore?
Prolabore, vamos combinar, você coloca o salário mínimo para não pagar imposto demais, o resto vem de distribuição de lucro. É isso, a empresa distribui lucro aos seus sócios. É assim que o sócio vive da sua empresa na prática. E a volatilidade. Tem um livro chamado Antifrágil, do Nassim Taleb. E ali ele mostra que a antifragilidade é uma característica daquilo que se beneficia da volatilidade, aquilo que se fortalece da volatilidade. A própria espécie humana é fortalecida ao longo do tempo, evolui por conta da volatilidade. Você ter a coragem de se expor à volatilidade de ações e dividendos que vão te remunerar, ou fundos imobiliários que estão te remunerando, bons fundos imobiliários e boas ações, claro. Você agindo dessa forma, você vai ter o quê? A possibilidade de comprar mais barato e aumentar o seu dividend yield. Então a pessoa que conseguiu acumular mais ações aqui, o dividend yield dela é maior, talvez até supere da renda fixa. Dividend yield on cost, o meu, por exemplo, em Banco do Brasil, é superior a 12%. Então só meu dividend yield já é superior, muitas vezes, ao valor líquido que você vai receber de renda fixa. Ou igual. Mas veja, eu me beneficio da volatilidade, porque o juro não está caindo na minha conta, ele está sendo acumulado. Já o dividendo está caindo e aí eu posso tomar a decisão de comprar mais barato. Além disso, a gente não pode se esquecer do estímulo ao seu comportamento como investidor. Cria um bom hábito, você está olhando ali o dinheiro pingando na sua conta. Com ações, ano passado eu recebi mais de 100 mil reais. Dando mais de 8 mil reais por mês. Isso aqui estimula você falar, não, se eu colocar mais dinheiro, vai receber mais dividendo. E aí você vê a bola de neve crescer. Isso é estimulante, é muito bom. E isso aqui mudou a minha vida. As ações, principalmente de dividendos, mudaram a minha vida. Porque olha só a evolução da renda passiva, o que foi acontecendo na minha vida. Isso me deu tranquilidade para trabalhar com aquilo que eu amo, que é ser consultor de investimentos, atendendo os meus clientes, sendo professor de finanças aqui para você no YouTube e também para os meus alunos no meu treinamento, que vai fazer você ter isso aqui, receber dividendo crescente ao longo do tempo, com segurança, vai mudar a sua vida como mudou a minha, fazendo com que você alcance o mais rápido possível a liberdade financeira. Então ter essa sensação de tranquilidade, de trabalhar quando quer, porque quer, sem a necessidade, sem aquela dependência do INSS, isso é libertador. Então, o que eu te proponho é liberdade. Se você quiser conhecer o meu treinamento, eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, para que você chegue nessa tranquilidade que, olha, é muito bom, é muito bom. Mas também não me interprete mal. Eu não estou dizendo que você não tem que ter renda fixa. No meu treinamento trata de renda fixa. Meu treinamento é completo. Por quê? Porque a gente não pode ignorar isso aqui. Claro, um juro alto assim, ele, numa parte da sua carteira, ele te beneficia. Ele só não pode ser o todo, porque senão você não se beneficia da antifragilidade, da volatilidade. Essa é a parte da sua carteira que você é mais conservador, onde você é frágil no sentido de conservador. A outra parte da sua carteira, que é antifrágil, que se beneficia da volatilidade, está ali com ações, fundos imobiliários, exterior. E é isso que eu ensino para você aqui no canal, meu treinamento. Então já se inscreve aqui embaixo. E se a sua intenção é aprender a escolher ações com apenas 3 indicadores, mas de maneira superior a 99% dos investidores, eu vou deixar um vídeo aqui em cima, é de graça, corre lá.